Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor. Eu peço a você que, por gentileza, deixe sua Bíblia aberta no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 6, parte B. Nós vamos continuar o que eu comecei na semana passada, a tratar acerca da nossa identidade em Cristo. E hoje nós vamos descobrir que a obediência é a marca digital de um verdadeiro cristão. Com a Bíblia aberta, vamos à leitura da palavra do Senhor. Todos encontraram? Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus e tu os deste a mim. E eles têm obedecido a tua palavra. Pode tomar o seu assento, por favor? Como eu disse a vocês, hoje nós vamos tratar ainda acerca da nossa identidade em Cristo. Nós temos já desde a semana passada aprendido que o cristão ele possui a sua identidade e ser um cristão é a sua identidade. Hoje eu quero com vocês, olhando para esse texto, aprender sobre a digital de um cristão, a saber, a obediência. As digitais são fatores únicos que realmente possibilitam a diferenciação de um ser humano para o outro. Em termos gerais, a não ser que haja um problema genético, todo ser humano tem a sua digital aí no esfingue do seu dedo, na ponta do seu dedo. Cada um aqui possui a sua marca de identificação. E ainda que, como temos aqui no nosso meio, a Emily e a Nicole, que nasceram no mesmo dia, ainda assim, elas também têm a sua marca de identificação diferente uma da outra. Quando você nasce no Brasil, logo você vai em um órgão do governo e você faz um registro da sua identidade, ou seu documento de identidade, que a gente chama de RG. Ali também consta as suas digitais. Agora, é verdade que, humanamente falando, todo ser humano possui uma identificação diferente um do outro. Uma marca digital diferente uma da outra. Mas quando nós pensamos em termos espirituais, só existe dois tipos de digital. Duas digitais possíveis. Aquela que identifica você como um filho de Deus e aquela que identifica você como um filho do diabo. Assim como toda digital possui uma combinação de traços ou microtraços que possibilitam essa identificação através da sua digital, o crente também possui traços específicos em sua vida que servem para identificá-lo como um verdadeiro cristão ou não. Então eu suplico ao Senhor que nessa manhã Ele nos ajude a olhar para as nossas digitais e avaliar a nossa vida para ver se nós realmente podemos nos identificar como um cristão de verdade. Eu quero então apresentar a vocês apenas um desses tantos traços que tem da marca de um cristão a vocês. Eu quero apresentar a obediência como essa marca da digital, do verdadeiro cristão. Na semana passada, nós iniciamos o trecho da oração sacerdotal de Jesus, onde nós encontramos Jesus basicamente orando por seus discípulos. E dessa oração, nós conseguimos perceber o primeiro aspecto da nossa identidade em Cristo. O meu alvo dentro desse bloco todo é levá-los a perceber como essa importante e profunda oração de Jesus revela características da nossa identidade em Cristo. Jesus está orando a Deus Pai na frente dos seus discípulos e Ele não perde a oportunidade de ensiná-los acerca da sua identidade. E como eu disse para vocês na semana passada, a oração de Jesus não é uma oração vazia e sem sentido. Não é uma oraçãozinha qualquer. Na oração de Jesus nós encontramos verdades profundas. E nós, leitores da palavra de Deus, devemos observar essas verdades e aplicá-las às nossas vidas. O Senhor Jesus está basicamente orando por seus discípulos. E é fantástico saber que Jesus ora por seus discípulos. Ele orou pelos 11 naquele momento, e Ele ainda hoje continua intercedendo por todos nós. Não sou eu que digo isso. A palavra de Deus, lá em Romanos, capítulo 8, versículo 34, deixa muito claro que o Senhor Jesus é aquele que intercede por nós. Quem nos condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou, está à direita de Deus.
e também intercede por nós. Quão confortante é para nós, discípulos de Jesus, saber que nós temos um sumo sacerdote intercedendo por nós o tempo todo. Quão confortante é para você saber que o seu sumo sacerdote não é ninguém além do próprio Filho de Deus. E ainda que você passe por algumas lutas no seu dia a dia, e você não conte para ninguém, e por isso ninguém ora por você, porque ninguém sabe o que você está passando, ainda assim, você tem alguém intercedendo por você. Jesus Cristo, o seu Senhor. Eu quero, juntamente com vocês, nesse momento, olhar para essa oração sacerdotal de Jesus e vamos, mais uma vez, extrair dela uma característica de um verdadeiro cristão. Agora, preciso deixar claro para vocês que esse trecho que nós estamos estudando, nele Jesus tinha o propósito de consolar os seus discípulos. A oração de Jesus é uma oração para os discípulos ouvirem, porque era uma oração de consolo. Eles sabem que aquela é a noite em que Jesus foi traído. Judas já saiu, logo Judas vai chegar para levar Jesus preso. Eles estão perturbados, desesperados. Então Jesus começa a mostrar quem eles são, qual é a identidade deles, para que isso acalme o coração deles. Mas apesar dessa oração ter sido dirigida especificamente em propósito daqueles 11 discípulos que estavam com Jesus, nós não podemos nos esquecer que a palavra de Deus é viva. E ainda hoje, ela comunicará verdades para os discípulos que estão presentes aqui em Nishio hoje. Assim sendo, essa oração, no final dela, nos dará a oportunidade de nos avaliarmos, fazer uma autoanálise para detectarmos o tipo de discípulos que somos, ou até mesmo se somos ou não um discípulo de Jesus. A primeira característica da nossa identidade em Cristo foi alvo do meu sermão na semana passada. Como bem vimos, a primeira característica de um discípulo, ou algo que marca a sua identidade logo de início, é que ele é pertencente a Deus. Ele pertence ao Senhor. Veja mais uma vez o versículo 6 para Tiago. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Veja, me deste? Eles eram teus e tu os deste a mim. Salto para o versículo 9. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Basicamente foi isso que nós aprendemos na semana passada. Nós vimos que nós fomos dados por Deus Pai ao Deus Filho de presente. Também nós vimos que o Filho nos comprou com o seu precioso sangue, por isso pertencemos a Ele, somos escravos ou servos do Senhor. Aprendemos que por pertencer ao Senhor também temos segurança eterna. Vimos que por causa da nossa nova identidade em Cristo, nós devemos morrer para nós mesmos e viver para Cristo. Também aprendemos que não devemos amar o mundo, pois não pertencemos mais a este mundo caído, porque pertencemos a Cristo. Esse foi um resumo do que nós aprendemos na semana passada. Nós pertencemos a Deus. E agora eu quero entrar na segunda característica que está na parte B do versículo 6. A segunda característica de um discípulo do Senhor é que eles são obedientes. Eles eram teus, tu os deste a mim. Agora a parte B. Eles têm obedecido a tua palavra. Meus irmãos, a obediência é uma forte característica de um cristão. É a marca de um cristão. E a palavra de Deus presume que aqueles que conhecem o Senhor guardam os seus mandamentos. A palavra de Deus presume isso. O apóstolo João, quando estava escrevendo a sua primeira epístola, ele tinha um objetivo muito específico. Ele queria dar evidências ou provas da fé daqueles irmãos. Queria colocá-los em prova, para que eles pudessem se certificar de que a fé deles era uma fé verdadeira. Se ela fosse uma fé verdadeira, então eles teriam vida eterna. Veja o que está escrito no capítulo 2, versículo 3 a 5. Sabemos que o conhecemos. Esse conhecimento aqui é o mesmo conhecimento do capítulo 17, versículo 3. Lembra? A vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. É aquele conhecimento vivencial. Nós podemos dizer que esse conhecimento é sinônimo de salvação. Sabemos que o conhecemos aqui é a mesma ideia de o conhecimento que traz salvação. Mas como é que nós podemos saber se nós conhecemos o Senhor ou não, ou qual é a evidência de que nós pertencemos a Ele? João responde: se obedecemos aos seus mandamentos.
Sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, eu pertenço a ele, mas não obedece aos seus mandamentos, João diz que esse é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Eu sei que o texto é pesado e forte, mas não é o meu texto, é a palavra de Deus. Mas claramente o texto está dizendo que se nós afirmamos que conhecemos o Senhor e vivemos uma vida desobediente constantemente, isso significa que nós estamos mentindo. Nós somos mentirosos e a palavra de Deus não está em nós. Agora eu preciso alertá-los e dizer a vocês que eu não estou afirmando que é possível um cristão obedecer perfeitamente nessa vida. Basta a gente olhar para os discípulos. Jesus acabou de dizer, eles têm obedecido a tua palavra. Aí você folheia a tua Bíblia e você pensa, peraí, de que discípulo Jesus está falando? Do Pedro? Dos irmãos Zebedeu, dos filhos de Zebedeu? Será que ele está falando de Tomé? De quem que ele está falando afinal? Quem é esse crente que está obedecendo aqui? Que discípulo é esse? Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que a obediência dos discípulos não era uma obediência perfeita, plena, como no porvir. Nós percebemos pecados, desobediências na vida dos discípulos. Então eu não estou afirmando de maneira nenhuma que é possível obedecer perfeitamente às ordenanças de Deus nessa vida. É impossível. Se você conseguir, você já foi glorificado e esqueceu de ir embora. Porque é impossível. E eu não posso ser hipócrita a ponto de afirmar que é possível, porque eu mesmo não sou perfeito. Eu mesmo sou pecador. Afinal, se dissermos que não temos pecado, nós mesmos nos enganamos. E pior, a verdade não está em nós. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos Deus de mentiroso e a palavra dele não está em nós. É o que a palavra de Deus diz. Eu, assim como vocês, em alguns momentos tenho falhado contra o Senhor. Eu sei que nesse momento você pode fazer um coro comigo e dizer, é verdade, pastor, eu também tenho falhado, eu sei que não é perfeito, eu também falho, eu também caio. Por isso eu e você precisamos imediatamente reconhecer que nós, por nós mesmos, somos fracos. Nós não temos competência de vencer os nossos pecados pelas nossas próprias forças. E que se eu e você não tomarmos cuidado, nós vamos tropeçar e cair em pecados terríveis. É preciso entender, meus irmãos, que o cristão vive numa guerra. Nós estamos numa guerra. E numa guerra não sobra tempo para você vacilar ou pensar em coisas secundárias. É atenção, é alerta, é o tempo todo. Porque você não sabe de onde vem o ataque. Você não sabe em que momento o seu inimigo vai te atacar. Então, o cristão verdadeiro, ele precisa entender, estamos numa guerra. Mas numa guerra contra quem, pastor? Nós temos 3 inimigos. O mundo, com tudo aquilo que ele nos oferece. Nós temos Satanás como nosso inimigo. E temos o pior de todos os inimigos, a sua própria natureza. Nós mesmos. Nós somos nossos piores inimigos porque temos uma natureza caída. Veja como não é fácil para nós sermos cristãos. Temos que guerrear constantemente com as ofertas que o mundo tem a nos trazer, com os ataques ardis de Satanás e contra o nosso próprio desejo, a nossa vontade de pecar. Certamente que a obediência dos discípulos não era perfeita. Basta você ver a vida deles. Mas o Senhor Jesus diz que de alguma forma eles têm obedecido à palavra de Deus. Isso traz um certo alento para mim e para você. Porque quando nós olhamos para a nossa obediência, também percebemos que ela não é perfeita. Mas os discípulos também não eram. Isso significa que o Senhor pode dizer acerca de nós, mesmo em meio às nossas imperfeições, que temos obedecido à palavra do Senhor. Quando nós olhamos para os discípulos de Jesus, por vezes foram incrédulos, não confiaram na palavra de Jesus, não controlaram o coração, não controlaram a boca, Pedro que o diga, né? Inclusive, nessa mesma noite, daqui a pouco, o Senhor Jesus vai ser preso. E os discípulos vão embora, vão dispersar e vão deixar o Senhor Jesus sozinho. Viu como eles são falhos?
A grande questão que precisamos ter em mente nesse momento, então, é que quando o crente desobedece, isso deve doer. A nossa obediência deve ser um acidente de percurso. E quando isso acontece, deve ferir o nosso coração. Eu vou descrever um crente para você. Na sua luta inicial, depois eu vou listar alguns pecados que ele pode cometer no decurso da sua semana, do seu dia. Vamos pensar num crente que está lutando com toda a sua força. Ele está vigiando, está cuidando da sua vida, ele entende que está em guerra, mas de repente, em determinado momento, ele esqueceu que estava numa guerra. Esqueceu que à sua volta está a sua carne, Satanás e o mundo. Não vigiou, não controlou os seus impulsos. Ele não controlou a sua língua, falou o que não devia, não vigiou o seu palavreado. Ele não se atentou para o seu comportamento mau, que trouxe o mau testemunho lá onde ele está. Pense num crente que lutou, apesar de lutar contra os seus pecados, de repente se viu irado, ofendendo pessoas. Pensa num crente que lutou, mas de repente não vigiou, não tomou cuidado, cobiçou mulheres, ou se caso for mulher, cobiçou homens, ou até mesmo coisas. Aquele crente que estava lutando, mas de repente assistiu coisas que não devia, coisas imorais. Ele estava lutando, mas teve uma conversa imoral com o sexo oposto. Um crente que deixou a ganância tomar conta do seu coração. Ele nutriu o sentimento de ódio contra o próximo. Usou o nome santo de Deus em vão. Mentiu, desonrou os pais. Menosprezou o dia do Senhor. E mesmo no culto a Deus, desrespeitou o Senhor, desonrou o Senhor em pensamentos, em atitudes também. Ele deixou o orgulho tomar conta dele, foi dominado pela preguiça, caluniou, difamou pessoas, murmurou e apresentou o seu descontentamento contra o Senhor. Ele foi um mau funcionário, se esquecendo que o nosso trabalho é para o Senhor. Ele não amou a sua esposa como Cristo amou a igreja, e ela não foi submissa ao seu marido, conforme a Bíblia ordena. Eu listei todos esses atos de desobediência, não somente para que você perceba que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Todos esses pecados, antes disso, vieram como tentações à nossa porta, um desejo forte, mas a nós cabe dominá-lo, não se entregá-lo. Eu reforço mais uma vez para que não haja dúvidas. É impossível obediência perfeita. E ao dizer isso, a minha intenção não é que você, nesse momento, pense assim, já que não é perfeita mesmo, eu vou relaxar. Afinal, eu não sou perfeito, o pastor falou que eu não sou perfeito. Eu não estou dizendo isso para você usar como desculpas quando você for confrontado pelo seu pecado. Não é para dizer, eu sou perfeito mesmo. Quando alguém confrontar o seu pecado, a única coisa que você precisa dizer é verdade. Eu me arrependo diante do Senhor. Obrigado, meu irmão ou minha irmã. Por que eu estou dizendo tudo isso? Por que eu estou dizendo que é impossível essa perfeição? Eu quero que você entenda que eu e você precisamos acentuar ainda mais a nossa luta contra o pecado, exatamente porque nós não somos perfeitos. Se já estivéssemos glorificados, seria muito fácil para nós. Estaríamos livres de tentações e de quedas, mas não somos. E o mal ainda habita em nós. Mas um crente que ama a Deus não é aquele que nunca peca. É aquele que sofre amargamente quando tropeça. É aquele que quando cai, ele entende que a sua desobediência ao Senhor é algo que traz dores a ele mesmo e desonra o seu Senhor. Não foi essa a realidade dos discípulos de Jesus? Jesus disse que eles têm obedecido à palavra. Mas esses 3 anos de ministério de Jesus com eles revelam inúmeros pecados na vida deles. Certa feita, o Senhor Jesus chegou a dizer assim para Pedro. Veja bem, é o apóstolo Pedro. Não é o Glauber Manfredini, é o apóstolo Pedro. Jesus disse assim, afasta de mim, Satanás. Falou isso para Pedro. Você deve se lembrar que o mesmo Pedro, nessa mesma noite, no contexto do nosso texto, afirmou com toda a força, eu darei a minha vida por ti. Mas fracassou naquela mesma noite. Mentiu por 3 vezes, dizendo que não conhecia o Senhor.
Mas quando Pedro cai em si do seu pecado, após o galo cantar, o que aconteceu com Pedro? Note aí Mateus 26, 69 em diante. Mas Pedro estava sentado no pátio e uma criada aproximou-se dele e disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: não sei do que está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada ouviu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus, o Nazareno? E ele, jurando, negou outra vez: não conheço este homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles. Seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar: eu não conheço este homem. Imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Nós temos aqui o registro da queda de Pedro nessa mesma noite. Daqui a pouco isso vai acontecer no nosso texto. Jesus está orando aqui no capítulo 17, capítulo 18, para acontecer isso. Mas o que aconteceu com Pedro? O que aconteceu com Pedro quando ele ouviu o galo cantando? O texto diz: e saindo dali, chorou amargamente. Pedro chorou amargamente. Certamente ele experimentou aquilo que Paulo chama de a tristeza segundo Deus, que opera arrependimento. Seu pecado o machucou. Ele desonrou o seu Senhor. Ele negou o seu Senhor. Ele tropeçou. Ele caiu. Vale lembrar que um pouco antes, dentro desse contexto ali no cenáculo, o Senhor Jesus havia dito algo muito pesado para os discípulos. Agora imagine você ouvir o que eu vou ler para vocês aqui e depois você cair imediatamente. Jesus disse assim: aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Pesado isso, não? Pedro ouviu isso naquela noite. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Aí Pedro está lá desobedecendo ao Senhor 3 vezes, naquela mesma noite. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Isso dói. Esse texto é pesado, é verdade. É pesado para você, é pesado para mim, é verdade. Quando meus filhos cometem algum ato de desobediência contra o pai ou a mãe, por vezes eu pergunto: por que você fez isso? Eles vão dar a resposta deles lá. E eu sempre digo: resposta errada. Você fez isso porque você não ama seu pai e sua mãe. Porque aqueles que têm os mandamentos e os guardam, este é o que me ama. Obediência é sinônimo de amor. Agora, é claro que eles me amam. É claro que você ama o Senhor. Mas quando a gente peca, é essa sensação que nós temos. Nós estamos agindo como alguém que não ama o Senhor. E eles caem em desespero, de choro, porque eles de fato me amam. Dói, de fato, saber que você está agindo como alguém que não ama o outro. Quando, na verdade, sua única intenção sempre foi amá-lo, mas agora você, com o seu ato de pecado ou de desobediência, com a sua atitude, você está dizendo com ela que você não ama o Senhor, apesar de amar. Mas nós não precisamos ir muito longe, estou falando de Pedro. Mas recentemente, vocês sabem, a maioria de vocês, nós tivemos a triste notícia de que um dos maiores pregadores da atualidade, Steve Lawson, foi pego, afastado do seu ofício por se envolver de forma ilícita com uma mulher que, óbvio, não era sua esposa. Acho que a maioria de vocês sabem disso. Muitas pessoas fizeram comentários, julgamentos e coisas e tal. Mas nós não podemos pensar que isso não pode acontecer conosco. Nós não podemos achar que ele caiu porque ele era muito fraco. Ele caiu porque no momento de tentação foi cedendo, até que caiu. E isso pode acontecer comigo e com você. Afinal, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia.
Só cai quem está de pé. Quem está no chão está caído. Se você está em pé, se eu estou em pé, devemos tomar cuidado para não cair. Nós precisamos estar em alerta. O diabo, nosso inimigo, anda ao nosso redor como um leão. Um leão feroz, rugindo, rosnando para você, procurando um momento para te devorar. Essa é a melhor imagem que podemos ter do diabo. Ele é como um leão. Diante de um leão, você não brinca com o leão. Você sequer passa a mão na cabeça de um leão, você não é louco. Você não é doido. Ainda mais quando você sabe que o leão está procurando um motivo para te devorar. Nós não gostamos de falar muito do diabo, porque o alvo do nosso culto não é o diabo. Mas nós não podemos negar a realidade de que existe sim o nosso inimigo e que ele fará de tudo para nos derrubar, porque essa é a sua missão. Irmãos, diante de tudo isso, nós somos lembrados que a obediência não é algo fácil. Não é fácil obedecer. Olha para os seus filhos, a dificuldade que eles têm para obedecer. Você fala e não obedece. Demora para aprender. Somos igualzinhos. É assim, ser humano adulto também. Somos assim diante de Deus. Não é fácil. O que requer de nós? A obediência requer de nós, todos os dias, tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Todos os dias. Não adianta carregar a sua cruz hoje e o resto da semana, não. É todos os dias, mortificando a carne, vigiando para não cair. A obediência não é algo que nós fazemos uma única vez na nossa vida, ou uma única vez na semana. Domingo é dia do Senhor, domingo eu obedeço. Mas a segunda para frente, o meu relacionamento agora é com o mundo. Nós temos que obedecer, ou nós obedecemos, porque a obediência faz parte da nossa nova identidade. É o que a Bíblia presume de nós. Como discípulos de Cristo, que somos obedientes. Eu não sou aqui como um falso profeta que anda por aí tentando adivinhar o que acontece com a vida das pessoas, mas se você é um cristão de verdade, e hoje você se encontra fraco, desanimado, sem forças para lutar contra o pecado, talvez você não tenha conseguido vencer as suas tentações, e bem provavelmente isso tem te machucado muito, muito ao ponto de você se angustiar. Agora eu quero dizer algo para você muito importante se você se encontra nessa situação. Fraco, desanimado, sem força, pensando até às vezes em desistir, que é um pensamento tolo, mas passa na nossa cabeça nesses momentos. Quero dizer algo a você muito sério, e preste bastante atenção. Você não pode lutar sozinho. Você não deve jamais lutar sozinho. Sozinho você vai sucumbir. O Senhor Jesus te colocou no corpo de Cristo. Você é membro de uma igreja exatamente para ser cuidado e cuidar de outros. Você está aqui nessa igreja para discipular outros e ser discipulado também. Não ande jamais sozinho. Será o seu fim. Deixa eu contar algo para você sobre mim. Eu só conto coisa ruim sobre mim, então fique tranquilo que eu não gosto de falar coisa boa. A minha conversão foi dos 14 para os 15 anos, só que antes disso, aos 10 anos, eu tive contato com pornografia. Era fácil o acesso na minha casa, muito fácil. Tinha lá, estava à disposição, muito fácil. E para a mente de alguém com essa idade, foi algo terrível. E eu me tornei viciado nessa desgraça. Até que, aos 14 anos, 14 para 15, o Senhor me chama. E pela graça dele, ele me libertou. E eu fiquei livre disso. Por uns 3, 4 anos. Até que lá pelos 18 anos, quase 19, por falta de sabedoria, era imaturo, comecei a ter uns problemas lá na igreja. Que eu fui desanimando, até que caí novamente. E a queda foi cruel. Foi pior do que era no começo. Me afundei naquilo,
Não conseguia parar de consumir pornografia. E aí então, caso com a Rose, bora para o Japão. Isso era em 2003. E eu pensei, lá eu vou conseguir vencer. Lá não tem internet, 2003, não tinha smartphone. Não era fácil ter internet naquela época. Falei, lá eu vou vencer. Não, eu estarei livre dessas coisas aqui. Chego em Hamamatsu, entro para trabalhar na Honda. Trabalho no meio de dois mais viciados do que eu. Era uma época em que o DVD estava na moda, tinha acabado de lançar os aparelhos de DVD. A fita cassete já tinha saído. E esses dois só falavam disso o dia todo. Até que um dia me deram uma sacola cheia de DVDs piratas. Aquilo começou a acabar comigo. Foi um ano muito difícil para mim, lá em Hamamatsu. Acho que é por isso que eu não gosto muito de Hamamatsu. E aí o Éder volta do Brasil, eu estava já sem esperança, falei, não tem jeito. Falei, Senhor, eu vim para o Japão achando que ia resolver meu problema, lutando sozinho. Mas não tem jeito, aí o Éder chega do Brasil, arruma serviço aqui em Haiti e nos chama para vir para cá. No Japão, aquele serviço foi o serviço que eu mais gostei. Mais fácil, mais tranquilo, era bem legal. Mas quando o Éder fez o convite, eu não estava nem aí para o serviço mais. Era a minha oportunidade. O Éder não sabia de nada disso que eu estou falando. Lá, o Éder está ali, está até surpreso. Ali. E quando eu cheguei aqui, o Éder procurou aquelas revistinhas no bolão, achou lá uma igreja e fomos nós para essa igreja. Tinha 6 pessoas nesse dia, um trabalho novo, começando. E aí o Éder, como não sabia de nada, me apresentou lá, quando a gente foi conversar com o pastor, ele começou a falar um monte de coisa. Quase deu um croque nele. Começou a falar para o pastor que eu pregava, que eu ensinava, que eu fazia teatro, fazia evangelismo. Começou a apresentar meu currículo para o pastor. E eu só pensava, fica quieto. Enfim, ele falou tudo isso. E no dia seguinte, então, eu entrei em contato com o pastor. Que apesar de todas as divergências teológicas que eu tenho com ele, ele me ajudou muito e eu vejo que Deus usou a vida dele naquele momento para me ajudar. Eu fui até a sua casa, que era num Dante, na época, e disse a ele, é verdade, tudo que o Éder falou a meu respeito é verdade, mas tem uma coisa que ele não sabe. Hoje eu sou alguém viciado em pornografia. Eu sou alguém fraco, não tenho forças para lutar. Já tentei de todos os jeitos, eu não consigo. Eu te dou 2 opções. Ou você me diz que vai me ajudar, e eu permaneço, ou você me diz até logo, eu vou embora. Ele decidiu me ajudar. E de fato, ele me ajudou. Foram 3 meses de muita luta. Mas todas as vezes que eu sentia aquela vontade, eu logo ligava para ele. Ou ia à sua casa, ou ele vinha à minha casa. Foram 3 meses em que eu não lutei sozinho, porque se eu continuasse sozinho, estaria viciado até hoje. Estaria viciado até hoje. Nós não podemos lutar sozinhos. Se você está numa condição de pecado, se você caiu, se você está viciado, se você está lutando, ou nem está lutando ainda, percebeu agora que você precisa lutar, peça ajuda imediatamente. Busque alguém que tenha sabedoria e maturidade, não é qualquer um não, maturidade para te ajudar. Eu sei que a palavra de Deus, irmãos, e a oração são instrumentos extraordinários da graça de Deus para nos ajudar. Afinal, o salmista diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É a palavra, eu sei disso. Nós também sabemos que a oração, ela fortalece a nossa fé porque ela estreita a nossa comunhão com o Pai. Eu sei disso. Mas por vezes, as pessoas quando chegam nessa situação, por vezes não, via de regras é assim mesmo. Quando a pessoa chega nessa situação, pensando já em desistir, ou sem forças para lutar, é porque essa pessoa há muito tempo já abandonou o corpo de Cristo. Já está andando sozinha há muito tempo. Quando chega algumas pessoas em situações assim, para o aconselhamento, pode ter certeza. O último passo foi o abandono do corpo de Cristo. Tenha certeza disso. Então, pessoas que estão abandonando o corpo de Cristo, saiba, isso é um sintoma, ou sintomas de coisas piores. É o último estágio.
essas pessoas certamente já abandonaram a palavra de Deus e a oração há muito tempo, e o último estágio é abandonar o corpo de Cristo. E aqui fica um alerta para nós, com relação àqueles que estão abandonando. É hora de chegar junto e oferecer ajuda. A igreja de Cristo é um instrumento de Deus para nos ajudar na luta contra os nossos pecados. Nós precisamos entender isso. A igreja, o corpo de Cristo, não é esse o pacto que você fez aqui na membresia dessa igreja? Você não prometeu ajudar um ao outro, exortar um ao outro, corrigir uns aos outros, discipular uns aos outros? Tudo isso acontece aqui no corpo de Cristo. Então, deixa a vergonha de lado. Joga o seu orgulho na lata do lixo. E busque a ajuda de pessoas piedosas. Assim, você será ajudado. Porque esse é um dos meios que Deus usa para nos reerguer. Eu vou repetir as palavras de Jesus. Elas são pesadas, mas elas precisam ser repetidas. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Talvez você está hoje vivendo como alguém que não ama o Senhor, porque você não tem obedecido à palavra dele. É pesado para você? É pesado para mim. Quando eu falho, é esse texto que martela na minha cabeça junto com outro texto. Quando nós caímos, isso dói. Deve doer. Deve doer demais. Agora, se não doer, se você peca e não dói em você, duas coisas podem ter acontecido. 3 coisas, aliás. Pode ser que de fato você não é um cristão mesmo, você se enganou a vida toda, você acha o cristianismo bacana, legal, mas de fato você pode não ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Você pode não ter essa digital da obediência aí estampada no seu dedo. Segunda coisa que pode acontecer, você pode de fato ser um discípulo de Jesus. Você pode ter vivido um momento em que você estava em pé, mas agora você está caído. E talvez não está doendo mais a sua mente ou a sua consciência, porque você cauterizou a sua mente. Você já não sente mais dor. Você sentiu lá no começo. Começou a sentir menos, até que a sua mente foi cauterizada. E hoje você já não sente nada. Você peca deliberadamente contra o Senhor, sem que a sua consciência o acuse mais. Porque você encheu seu coração de tantas outras coisas, que não é a palavra de Deus, e agora sua mente está cauterizada. Talvez você seja um cristão de verdade, que é a terceira possibilidade. E hoje você está ainda lutando contra algum pecado, do qual você não está conseguindo vencer. Esse pecado tem te dominado. Você não tem forças. Ele é mais forte que você. Então, nesse caso, você de fato é um discípulo de Jesus. E como discípulo de Jesus, você precisa contar com a ajuda de outros discípulos. Se é seu caso, então busque arrependimento. Busque arrependimento. Porque assim como ele restaurou Pedro, naquela noite ali, ou depois da sua ressurreição, inclusive, ele também pode te restaurar. Assim como ele me libertou novamente, assim como ele me restaurou também, ele pode te restaurar. Ele pode te libertar. E eu oro para que as 3 perguntas de Jesus a Pedro te incomodem. Se você é esse que está com a mente cauterizada, que já não sente mais nada, não sente mais tristeza ao pecar, que as 3 perguntas de Jesus te incomodem. Escute as perguntas de Jesus. Tu me amas? Tu me amas? Tu realmente me amas? Se a sua resposta for positiva, se você de repente está olhando para dentro de você e começou a doer a sua consciência, seu coração, você tem percebido que você não tem obedecido ao Senhor, você tem ficado distante, a desobediência já passou a fazer parte da sua vida, mas essas perguntas ou o que você acabou de ouvir realmente te incomodou? Então, se a sua resposta for positiva, o Senhor Jesus diz como você deve provar que o ama. Existe uma prova que você pode dar do seu amor por Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então passe a guardar os mandamentos, passe a obedecer ao Senhor. Com isso você estará dando evidências para Ele
e para todos nós de que de fato você ama o Senhor. Certamente são palavras pesadas, e tem que ser mesmo, porque nós estamos falando do pecado. E o pecado não é brincadeira. O pecado não é um esporte. O pecado é sério. O pecado arruinou a raça humana. Nós só estamos nessa condição hoje por causa do pecado. Então nós não podemos tratar o pecado com levianidade, ou como uma coisa qualquer. O pecado é perigoso. Nós obedecemos ao Senhor tão somente porque nós amamos aquele que obedeceu ao Pai e morreu a nossa morte. Nós obedecemos porque nós amamos a Deus. E sempre que eu trato desse assunto, eu gosto de deixar uma coisa muito clara aqui. Porque dependendo do contexto de onde você veio, você foi ensinado que você tem que obedecer para ser salvo. Eu obedeço para ser salvo. Algumas pessoas pensam assim. É como se Deus olhasse para essas pessoas e, você é obediente mesmo, hein? Tu merece ser salvo, eu vou salvar você. É muito obediente, você é muito santo. É como se Deus olhasse qualidades em nós e nos salvasse, quando na verdade Deus não viu nada de bom em nós. Nós somos salvos pela graça. Pela graça. Ele nos deu algo que a gente sequer merecia. É preciso entender que a parte da ação sobrenatural de Deus em nós nunca vamos obedecer a Deus. Se Deus esperasse um ato de obediência sua para te salvar, ou minha, nunca seria salvo. Continuaria morto em meus delitos e pecados. Então a obediência não é para ser salvo. A obediência é uma evidência de que você foi salvo. Se você não foi salvo, você não pode obedecer mesmo. E é impossível. Paulo diz lá em Romanos 3, 10 em diante, não há um justo, não há um sequer. Veja a condição do ser humano. Justo aqui é no sentido de condenado, o contrário de justo é condenado. Não há um justo, todos estão condenados. Não há ninguém que entenda. A nossa mente está manchada pelo pecado, o homem caído não pode entender, inclusive, as coisas espirituais. Não há ninguém que busque a Deus. O homem caído não pode buscar a Deus porque todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraças marcam seus caminhos. E não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Essa é a descrição que a Bíblia dá acerca do homem sem Deus. Então, como pode alguém acreditar que eu preciso obedecer para ser salvo nessas condições? E tem mais. Em Efésios 2, do 1 ao 3, Paulo deixa muito claro que nós somos mortos em nossos delitos e pecados. Sem Cristo é isso que somos. Mortos em nossos delitos e pecados. Somos escravos de Satanás e escravos da nossa própria natureza. E como consequência disso, merecemos a ira eterna. Por causa da nossa natureza. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Agora, experimente chegar para o morto e dizer: ei, você precisa obedecer. Ô seu morto, obedeça. Está aqui algumas ordens para você, faça. Você vai fazer o papel de tolo. Porque até mesmo crianças sabem que morto não pode fazer nada. Enquanto mortos em nossos delitos e pecados, jamais teríamos condições de obedecer a Deus. Desse modo, a nossa salvação e a manutenção dela nunca dependeu da nossa obediência. Sempre dependeu da obediência de Cristo Jesus. E Ele obedeceu perfeitamente no nosso lugar. E uma vez que você foi salvo, que você recebeu essa nova identidade, você também passou a ter prazer na lei do Senhor. Se você prestou atenção na abertura, o salmista fala disso. Desse prazer na lei do Senhor. Nós não obedecemos a palavra de Deus com peso. Tem que obedecer. Que nem nossos filhos nos obedecem. Dá uma ordem, eles vão obedecer, xingando, batendo pé. Essa obediência não é obediência, esse tipo de obediência. É desobediência, é rebeldia.
Mas é assim que a gente faz às vezes, parece que temos que obedecer. Ah, domingo é o dia do Senhor, eu tenho que ir no dia do Senhor. Ah, tinha tanta coisa para fazer. O mandamento não é pesado para nós. Tem que ser um prazer. Você obedece porque foi salvo, não para ser salvo. Então, se você foi salvo, espera-se que você obedeça. A obediência faz parte da nossa identidade em Cristo. Faz parte do que somos. E o que nós somos? Cristãos. Em suma, meus irmãos, nós podemos afirmar algumas coisas quanto às pessoas realmente convertidas. O que nós podemos afirmar? Em primeiro lugar, os verdadeiros convertidos possuem fraquezas. Isso não é novidade, sei que você sabe disso. Até mesmo o santo mais maduro terá que lidar com muita frequência, contra as distrações deste mundo. Terá que lutar contra a sua apatia do coração. Apatia com relação ao quê? Com relação a Deus, a palavra e ao povo de Deus. É preciso entender que todo verdadeiro cristão deve lamentar o descaso demasiado e frequente para com a palavra de Deus, e, sobretudo, contra as violações dos mandamentos do Senhor. É preciso reconhecer que temos fraquezas. Cada um tem a sua fraqueza, mas todos nós temos um ponto de fraqueza, algo que faz a nossa carne berrar mais do que outras coisas. É preciso entender que o cristão precisa lamentar o seu pecado. O lamento é o resultado do seu arrependimento. Mas não só isso. Não adianta só lamentar também e não fazer nada para mudar. É preciso mudanças. É preciso mudar. É preciso mudar a sua mente. Mudar a sua disposição. Ah, mas eu não consigo. Não consegue mesmo. Repito, você precisa de ajuda de outros. Em segundo lugar, apesar das reais fraquezas do verdadeiro cristão, ainda assim poderemos perceber notáveis diferenças entre o seu relacionamento com os mandamentos de Deus e os dos não convertidos. É possível perceber diferenças. Apesar de toda a sua fraqueza, se é um crente, a gente consegue perceber a diferença entre o seu relacionamento com o mundo. É possível perceber. O cristão, apesar da sua fraqueza, ele crescerá em seu prazer nos mandamentos de Deus. Ele fará um progresso na obediência e também aplicação dos mandamentos do Senhor. Embora o seu progresso seja muitas vezes assim, 3 passos para frente, 2 para trás, 3 para frente, 2 para trás, ainda assim é um verdadeiro progresso. Embora haverá períodos de poda, de lutas, de dificuldades, ou até mesmo de tombar e cair, também haverá vitórias, haverá frutificação, afinal, ele é um filho de Deus. Por todo o decurso da vida do crente, e também pela obra contínua e santificadora de Deus, sua atitude e conduta refletirão uma submissão cada vez maior à vontade de Deus revelada em seus mandamentos. Em terceiro lugar, aumentará o lamento do crente sobre a desobediência e crescerá o seu desejo de obedecer. Ao crescer no entendimento sobre quem Deus é, sobre quem Ele é, e no apreço pela palavra de Deus, o crente, por mais que seja fraco, sofrerá grande pesar por qualquer forma de desobediência em sua vida. Mas tal pesar não o leva ao desespero, jamais, porque a sua peregrinação aqui na terra revela a fidelidade de Deus. E o cristão sabe que o coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Bem, irmãos, nós precisamos, nesse momento, examinar nossas vidas à luz da palavra de Deus. Precisamos examinar as nossas vidas para sabermos se nós estamos na fé ou se fomos reprovados, conforme esse texto que está projetado para vocês aí de 2 Coríntios 13, 5. O fato é que se você de fato é um cristão e que está apenas passando por um momento difícil em sua vida, onde você está sofrendo com a sua desobediência, mas não tem conseguido de fato se levantar do chão,
Se você é esse tipo de pessoa que acabou caindo em seus pecados, porque não vigiou, então se esse é o seu caso, eu te digo algumas coisas. Em primeiro lugar, se arrependa agora. Peça perdão a Deus. Fale com Ele. Peça perdão a Deus. Peça ajuda do Espírito Santo para te levantar da sua situação. Ele tem poder para fazer isso. Eu garanto para você. Ele tem poder para fazer isso. Eu sei do que eu estou falando. Como eu contei para vocês, eu já experimentei esse poder renovador do Espírito Santo em minha vida. E eu sei que Ele pode fazer isso com você também. Afinal, um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará, nem o lançará fora. Segundo lugar, se você se encontra nessa situação, busque perdão daqueles que foram alvos da sua desobediência a Deus. Às vezes a nossa desobediência afetou outras pessoas, pessoas que estão à nossa volta, pessoas da nossa família, talvez. É quase impossível uma desobediência nesse nível não respingar em alguém. Sempre respinga em alguém. Por mais que não seja de forma direta, você, por desobedecer a Deus, pode ter se tornado uma pessoa insuportável. A sua desobediência em oculto, não na presença de ninguém além de Deus, pode ter tornado você uma pessoa insuportável e isso tem respingado nas pessoas que estão ao seu entorno. Geralmente, os nossos pecados respingam naqueles que estão mais próximos. Família, colegas de trabalho, às vezes família da fé, irmãos da fé. Em terceiro lugar, busque a ajuda de cristãos maduros e piedosos para lhe ajudar nesse processo de renovação da sua fé. Busque ajuda. Repito, não lute sozinho. Quarto lugar, faça todo esforço para não desprezar a palavra de Deus, a oração, a comunhão com os santos e o dia do Senhor. 4 coisas que você não pode desprezar, senão será o seu fim. E eu termino com a mesma pergunta que eu levantei no sermão passado. Qual é, de fato, a sua identidade? Quem é você nisso tudo aqui? Irmãos, o roubo de identidade é um fenômeno muito assustador no mundo hoje. Tem crescido o roubo de identidade. O roubo de identidade, em parte, ocorre de maneira aleatória. As pessoas não escolhem ali de quem vão roubar a identidade. De forma que registros de roubos de identidade têm crescido em toda parte do mundo. Há um tempo atrás, o presidente do equivalente ao Banco Central do Brasil, lá nos Estados Unidos, o senhor Ben Bernanke, ele teve a sua identidade roubada depois que a bolsa da sua esposa foi roubada numa cafeteria ali em Washington. De forma que alguém ali nos Estados Unidos passou a usar a identificação, mesmo não sendo ele. Alguém estava usando a identificação dele, do senhor Ben, como se fosse ele mesmo não sendo. Agora, imagine se alguém roubasse a sua identidade e esse ladrão cometesse um crime terrível em seu nome e você fosse pego como se tivesse cometido o crime, mesmo não tendo cometido crime nenhum. Alguém em seu nome cometeu esse crime. Que trágico seria isso para você, não? Certamente que sim. Mas pior do que alguém roubar a sua identidade e se passar por você, é você viver com uma identidade falsa sem perceber. Assim como o ladrão que queria reivindicar a identidade do Sr. Bernanke para obter acesso aos seus recursos, ou se passar por ele, tirar alguma vantagem, assim, alguns aqui podem, de igual forma, se identificar como filhos de Deus, apenas por interesse nas bênçãos do Senhor, ou por outras razões, mas essa identidade não é sua. Em outras palavras, muitas pessoas se identificam falsamente como cristãs quando não há base real para essa certeza. Elas estão enganando a si mesmas, crendo que sua identidade está em Cristo e que vão para os céus, quando na verdade não são filhos de Deus e tampouco vão para o céu. Infelizmente, esse engano de si mesmo está presente em todas as igrejas espalhadas pelo mundo e pode acontecer aqui nessa igreja também. Há muitas pessoas que afirmam conhecer Jesus, que se identificam como cristãs, mas continuam andando nas trevas constantemente. Essas pessoas, quando colocadas à prova, sempre vão negar o Senhor. Sempre.
Talvez negar o Senhor por seu silêncio, por suas ações, ou até mesmo por suas palavras. Algumas pessoas dizem que creem em Jesus, mas quando você olha o seu estilo de vida, transpira negação. As igrejas estão repletas de tais pessoas disfarçadas de discípulos de Jesus, que constantemente negam o nome do Senhor de maneira muito preocupante. De acordo com a Bíblia, o próprio Senhor Jesus irá negá-las diante do Pai. Para ajudá-los a examinar, eu quero de maneira rápida, por conta do tempo, vou apenas ler o slide, tá? Apresentar a vocês alguns indicadores da nossa identidade cristã. Primeiro indicador de identidade cristã, comunhão com o Pai. Volto a falar dessa comunhão lá do capítulo 17, versículo 3. Comunhão com o Pai significa salvação. Esse é o maior indicador. Comunhão com o Pai e com o Filho, o Senhor Jesus Cristo, é uma marca verdadeira da conversão. A comunhão com o Pai significa que você quer, você anseia, você deseja estar próximo dele, você deseja ouvi-lo. Você ama a sua palavra. Você reflete quando a palavra de Deus é pregada. Você busca aperfeiçoar o seu relacionamento com ele através da palavra e da oração. Próximo. A confissão de pecado é também um indicador de identidade espiritual. Um cristão tem uma visão bíblica sobre o pecado. Todo cristão compreende que é um pecador e sabe que, mesmo sendo salvo, continua a lutar contra o pecado. O cristão verdadeiro deseja se despojar do pecado porque ama a Deus e quer obedecê-lo. Próximo indicador da nossa identidade espiritual é a guarda da palavra do Senhor. Cristãos verdadeiros amam a palavra de Deus e desejam muito obedecê-la. Ele obedece porque ama a Deus. E esse amor produz obediência à sua palavra e um desejo de viver uma vida que possa ser chamada de bíblica. Significa que o cristão terá fome, anseio pela palavra de Deus e o desejo permanente de obedecê-la. Próximo indicador, amor pelos outros cristãos. Tinha muito para falar sobre esse ponto, mas eu só vou ler mesmo. Cristãos verdadeiros têm um amor genuíno por outros, especialmente pelos que são membros da mesma igreja. Uma vez que nos tornamos cristãos, somos nascidos na família de Deus e nos tornamos irmãos em Cristo. E passamos a compreender que pertencemos uns aos outros, porque todos nós pertencemos a Cristo. Próximo indicador de identidade espiritual é que nós não amamos mais o mundo. O cristão não ama mais as coisas que esse mundo tem a nos oferecer. Isso não significa que não apreciamos as bênçãos que Deus nos dá aqui nesse mundo. Significa simplesmente que ele não vive mais para essas coisas, ou crê que elas o satisfarão. O cristão sabe que as seduções pecaminosas do mundo os levará à morte. Próximo, amor à verdade. Cristãos amam ser ensinados e ouvir as verdades da palavra de Deus. Não perde uma oportunidade de crescer no conhecimento do Senhor. Ama ler a palavra, estudar a palavra, ir ao culto. Vem ao culto, tem uma postura reverente no momento em que a palavra está sendo pregada, porque ele de fato ama a verdade. Próximo indicador, são mais parecidos com o Cristo. Cristãos são caracterizados por uma vida de amor e justiça. Eles procuram se despojar do pecado diariamente e se alegram em seguir nos passos do Salvador. Aquele que tem a sua identidade em Cristo crescerá em seu caráter, se tornando mais gentil, amoroso e paciente a cada dia. Penúltimo, conflitos com o mundo. Cristãos são odiados pelo mundo por causa do seu estilo de vida piedoso e das obras justas. A conduta justa do cristão serve como uma repreensão às vidas ímpias. Muitas vezes, o cristão será alvo de hostilidade merecida por causa da sua fé e prática. E por último, confiança na oração. Cristãos têm confiança de que Deus ouve quando ele ora. E não só isso, ele sabe que independente do pedido, Deus vai atender se estiver de acordo com a vontade dele, a vontade de Deus. Quando o cristão ora, ele não ora de forma mecânica. Ele ora com fé, na certeza de que está falando com o Pai Celestial. Se você, ao examinar a sua vida, para a gente concluir,
percebeu que passou nesse teste, desses indicadores de obediência, então você tem razões para ter segurança da sua salvação. Porém, se você for exposto, se for exposto que o seu relacionamento com os mandamentos é um relacionamento distante ou até mesmo inexistente, então você tem razões para se preocupar. Você precisa se reavaliar. Porque os que professam ter fé e amor em Deus, mas não tem nada a ver com seguir os seus mandamentos, esses deverão se preocupar e preocupar muito. Ainda que protestam veementemente que amam a Deus, apesar de não demonstrarem isso em suas ações, os tais encontrarão dificuldades de afirmar que amam a Deus, vivendo de maneira desobediente à palavra de Deus. Eu quero que você, nesse momento, curva a sua cabeça. Vamos a Deus em oração.